O assunto de hoje é vício em cigarro. Você sabe que faz mal. Sente o peito arder, a respiração encurtar, o cheiro impregnar. E mesmo assim, acende outro cigarro. Por quê? Porque enquanto seu corpo grita por socorro, seu cérebro sussurra promessas de alívio. É um vício que não começa na boca, começa nas sinapses. O cigarro não é só hábito, é um pacto químico com a dopamina, a nicotina e o prazer imediato. É o alívio em 5 segundos. É o descanso de um dia caótico. É o ritual que o cérebro aprendeu a associar com recompensa. Mesmo que cada trago seja uma sentença. Neste vídeo, vamos entrar profundamente no paradoxo do cigarro. Por que ele parece amar tanto seu cérebro enquanto destrói o resto de você? Se você fuma, conhece alguém que fuma, ou quer entender a lógica sombria desse vício, fique até o final. Porque este não é apenas um alerta, é uma chave de libertação. Todo vício começa com uma promessa de prazer. E o cigarro cumpre essa promessa com eficiência química. Quando você fuma, a nicotina chega ao cérebro em menos de 10 segundos, estimulando a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. É por isso que o primeiro cigarro do dia é tão marcante. Ele não apenas satisfaz, ele reforça. O cérebro aprende rapidamente, isso aqui me recompensa. E é aí que começa a armadilha. Com o tempo, o cérebro para de liberar dopamina naturalmente em outras atividades e passa a depender do cigarro para sentir alívio, foco, conforto. Você não fuma porque gosta do gosto. Você fuma porque seu cérebro foi ensinado a acreditar que precisa disso para funcionar. Mas o que ele não te conta é que esse prazer é falso e que, aos poucos, ele te aprisiona em um ciclo onde o alívio é a própria prisão. Se a nicotina fosse descoberta hoje, seria proibida. Mas como já está entre nós há séculos, foi romantizada. Fumar virou sinônimo de estilo, liberdade, rebeldia. Filmes, propagandas, ídolos, todos ajudaram a criar a imagem do cigarro como um símbolo de atitude. Mas a verdade é que a nicotina é uma das substâncias mais viciantes conhecidas pela neurociência. Ela atua diretamente nos receptores nicotínicos do cérebro, criando uma dependência rápida e intensa. Quanto mais você fuma, mais o cérebro se adapta e passa a precisar de doses maiores para sentir o mesmo efeito. O problema é que, ao mesmo tempo que gera prazer, a nicotina altera o funcionamento do seu sistema nervoso. A ansiedade aumenta entre um cigarro e outro. A irritação cresce na abstinência. E o que era alívio se torna angústia. Mas tudo isso é silencioso, porque o cérebro segue amando o que está te fazendo mal. Talvez a maior mentira que o cigarro conta é de que você está no controle. Eu fumo porque gosto. É só um hábito. Eu paro quando quiser. Mas quando você tenta parar, o corpo treme, a mente grita, o humor desaba. E então você percebe, não é mais uma escolha, é uma dependência. A nicotina manipula seu sistema de recompensa de forma tão eficaz que você passa a fumar não mais por prazer, mas para evitar o desconforto da abstinência. Ou seja, o cigarro te faz sofrer para depois te aliviar da dor que ele mesmo causou. É um ciclo perverso, onde cada trago parece trazer paz, mas na verdade só empurra a angústia para depois. E enquanto isso, o cérebro reforça. Veja como você se sente melhor agora. É assim que ele te convence a seguir fumando e te afasta da verdade. Você não está no controle. Mas pode recuperar o controle se enxergar a armadilha. Muitas pessoas dizem, eu fumo porque me acalma. Mas será que o cigarro realmente reduz a ansiedade? Ou será que ele só alivia o desconforto que ele mesmo criou? A nicotina altera o equilíbrio dos neurotransmissores, gerando um pico momentâneo de prazer e relaxamento. Mas logo em seguida, o cérebro sente a queda e entra em alerta. A ansiedade volta, às vezes ainda maior. Então você fuma de novo, buscando aquela calma artificial. Esse ciclo se repete dezenas de vezes por dia, e com o tempo,
você passa a acreditar que só o cigarro pode te acalmar. A realidade é que ele apenas mascara os sintomas e agrava a causa. O que o cérebro chama de alívio, na verdade, é um reset químico forçado. A calma verdadeira não precisa de fumaça. Ela nasce do equilíbrio, não da dependência. Fumar não é só químico, é também comportamental. Você fuma ao acordar, depois do café, no intervalo do trabalho, após uma discussão. Sem perceber, o cigarro vira uma resposta automática a situações comuns. É como se o corpo memorizasse os momentos de acender, tragar, soltar a fumaça. Essa repetição cria o que a neurociência chama de circuito de hábito, uma conexão entre gatilho, comportamento e recompensa. Com o tempo, o cérebro nem pensa mais, apenas executa. É por isso que largar o cigarro parece tão difícil. Não se trata apenas de abandonar uma substância, mas de reprogramar todo um ritual emocional e motor. Romper esse ciclo exige consciência, identificar os gatilhos, criar novos rituais e ensinar o cérebro que é possível reagir de outra forma, sem nicotina. É um processo, mas é possível, porque o cérebro também aprende a se libertar. Quando você tenta parar de fumar, não é só o corpo que reage, é o cérebro que entra em crise. Ele foi treinado por anos a esperar a nicotina em determinados horários, contextos, emoções. E, de repente, nada. O que antes era alívio, agora é ausência. A dopamina não vem. A ansiedade aumenta. A irritação explode. O sono bagunça. Esse é o momento em que muitos desistem, porque o cérebro faz parecer que você está pior sem o cigarro. Mas essa é apenas a fase de transição. É o sistema nervoso se readaptando. Aos poucos, o cérebro começa a recuperar o equilíbrio natural e a dopamina volta a ser liberada por outras fontes: movimento, alimentação, conexão, gratidão. Mas ele precisa de tempo e paciência. É como reeducar uma criança teimosa. Nos primeiros dias, ela vai gritar. Mas se você persistir, ela aprende. E você volta a ter o controle. Talvez o pensamento mais destrutivo de quem fuma seja só mais um. Só mais um depois do café. Só mais um para aliviar a tensão. Só mais um hoje. E amanhã eu paro. Mas o cérebro não entende esse só mais um como exceção. Ele entende como reforço. Cada novo cigarro reativa o circuito de recompensa e reinicia o ciclo de dependência. É como tentar esvaziar uma piscina com um balde furado. O que parecia controle é, na verdade, a desculpa que mantém o vício vivo. O só mais um vira dezenas, todos os dias. E o cérebro aprende que você cede com facilidade. Mas a boa notícia é que ele também aprende o oposto. Cada não que você diz com firmeza envia um novo comando. Eu escolhi quebrar esse padrão. E com o tempo, esse não deixa de ser esforço e se torna libertação. Muitas pessoas não fumam apenas por hábito, mas por identidade. Sou fumante há anos. Faz parte de mim. Essa narrativa se instala de forma sutil, e o cigarro passa a ser associado à sua imagem, ao seu jeito de viver. Você se reconhece naquele gesto, naquele cheiro, naquele ritual. E por isso largar o cigarro parece, inconscientemente, uma ameaça ao quem eu sou. Mas é preciso separar. Você não é o seu vício. Você é muito mais do que o comportamento que adotou por anos. O cérebro cria essas conexões por segurança, por familiaridade, mas ele também é capaz de se reinventar. A chave está em reconstruir sua identidade sem o cigarro. Visualizar-se saudável, pleno, livre. Fazer as pazes com a ideia de que você pode mudar sem perder sua essência. Porque, no fundo, você nunca precisou do cigarro para ser quem é. Enquanto o cérebro se encanta com a nicotina, o corpo grita por socorro, e você talvez nem perceba. Falta de ar ao subir escadas, tosse matinal constante,
paladar apagado, pele sem viço, cansaço em atividades simples. Esses sinais não são normais, são alertas. São formas silenciosas do corpo dizer: isso está me destruindo por dentro. A cada cigarro, o sistema respiratório é agredido. Os vasos sanguíneos se contraem. O coração acelera sem motivo. E ainda assim o cérebro associa esse momento à ideia de alívio. É um conflito interno. A mente encontra prazer, enquanto o corpo acumula sofrimento. E esse desequilíbrio, com o tempo, cobra um preço alto. Mas a consciência pode ser a virada. Porque quando você para de ignorar o que o corpo diz, começa a honrar a vida que ele carrega. O sistema cardiovascular é um dos mais afetados pelo cigarro e um dos menos percebidos no dia a dia. A nicotina estreita os vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial e sobrecarrega o coração. A cada tragada, ele precisa bater mais rápido, com mais força, em um terreno que vai ficando mais estreito e inflamado. E mesmo assim, o cérebro insiste: relaxe, isso te faz bem. É como se a mente estivesse em negação, enquanto o coração carrega o peso de cada mentira química. Infartos, AVCs, arritmias, tudo isso tem ligação direta com o tabagismo. E o mais alarmante, mesmo quem fuma pouco ou socialmente está em risco. O coração não faz distinção de quantidade, ele apenas sofre. O vício pode até parecer emocional, mas suas consequências são brutalmente físicas. E quando o corpo colapsa, a consciência vem tarde demais. Mas ainda dá tempo, se você ouvir o que seu coração já tenta dizer em silêncio. Você já reparou como o cigarro aparece nos momentos de tensão? Discussões, frustrações, luto, tédio, tudo parece justificar acender mais um. Isso acontece porque o cigarro não é apenas uma substância, ele se torna um mecanismo emocional de escape. Ao invés de sentir, você fuma. Ao invés de encarar, você traga. A nicotina, nesse contexto, funciona como anestesia emocional, mas o problema das emoções reprimidas é que elas não desaparecem, elas acumulam. E o cigarro, aos poucos, deixa de ser um hábito e se torna uma forma de silenciar dores internas. A neurociência mostra que hábitos repetidos em momentos de angústia reforçam laços neurais entre emoção e comportamento. Por isso, parar de fumar exige mais do que força de vontade. Exige coragem de sentir o que foi abafado por anos. É nesse espaço de dor e verdade que a cura começa. Durante décadas, a indústria do tabaco investiu bilhões para convencer o mundo de que fumar era glamuroso, sedutor, libertador. Propagandas com modelos sorridentes, ambientes elegantes e frases impactantes invadiram a TV, os outdoors, os cinemas. E o cérebro, exposto desde cedo a essas imagens, associou o cigarro a sucesso, poder e maturidade. Esse condicionamento cultural é profundo. Mesmo que hoje você saiba dos riscos, lá no fundo ainda existe uma parte da mente que guarda essa conexão emocional. É como um resquício de hipnose coletiva. A neurociência chama isso de memória afetiva inconsciente, padrões instalados que continuam influenciando decisões mesmo após a razão já ter despertado. Por isso, libertar-se do cigarro também exige reprogramar essas imagens internas, trocar o glamour da fumaça pela verdade da saúde, reescrever a história no seu cérebro e devolver a você o poder de decidir sem manipulação. Um dos maiores truques do cigarro é a promessa de alívio instantâneo. Está nervoso? Fuma. Está cansado? Fuma. Está entediado? Outro cigarro. O cérebro passa a acreditar que a nicotina é a solução mágica para qualquer desconforto emocional. Mas o que realmente acontece? A nicotina ativa o sistema de recompensa, liberando dopamina e proporcionando uma breve sensação de bem-estar. Mas essa sensação dura poucos minutos e o cérebro logo pede mais. É como jogar água no incêndio com um copo furado.
A ansiedade volta, o estresse se acumula e o alívio se transforma em dependência. Com o tempo, o cérebro nem sabe mais o que é sentir alívio sem o cigarro. E aí nasce a prisão. A verdadeira liberdade não está em fugir do desconforto. Está em aprender a atravessá-lo com consciência, sem atalhos químicos, sem mentiras reconfortantes. Apenas você, presente e inteiro. Pode parecer forte dizer isso, mas é preciso encarar. Fumar é, biologicamente, um processo de autodestruição em prestações. Cada cigarro não mata de uma vez, mas constrói um caminho silencioso em direção à morte precoce. E por mais que isso soe chocante, muitos fumantes sabem disso. Sabem dos riscos, sentem os sinais no corpo, mas continuam. Por quê? Porque, em algum nível, o cérebro associa o cigarro a um alívio emocional que parece valer mais do que a própria saúde. É uma anestesia diária para dores que muitas vezes não são físicas, são existenciais. A nicotina preenche um vazio que talvez nem você saiba nomear. Mas é aí que mora a chave. Olhar para esse vazio, entender o que ele representa e perceber que você não quer morrer. Você quer se sentir vivo de novo. E isso só acontece quando você se escolhe. Cigarro nenhum incluído. A boa notícia é que o cérebro, mesmo viciado, é plástico. Ele muda. A neuroplasticidade é a capacidade que temos de criar novos caminhos neurais, de desfazer velhos padrões e construir outros, mais saudáveis. Isso significa que o vício não é uma sentença, é um estado atual, não uma identidade permanente. A cada decisão consciente de não fumar, você enfraquece o circuito antigo. A cada novo hábito saudável, você reforça uma rede neural diferente. Respiração profunda, exercício físico, conexão com a natureza, rituais de autocuidado. Tudo isso envia ao cérebro um novo comando. Existe vida além do cigarro. E com o tempo, o que antes era impulso vira resistência. O que era necessidade vira escolha. E o que parecia impossível se torna rotina. Você não precisa vencer o vício de uma vez. Precisa apenas vencer um dia por vez e ensinar seu cérebro a te seguir. Parar de fumar é um desafio pessoal, mas não precisa ser um caminho solitário. Muitas vezes, a diferença entre recaída e superação está no apoio que você recebe. Conversas sinceras com amigos, grupos de suporte, acompanhamento psicológico, terapias alternativas, medicamentos supervisionados. Tudo isso pode ajudar o cérebro a atravessar o desmame da nicotina com menos sofrimento e mais estrutura. A ciência comprova que o sucesso na cessação do tabagismo aumenta significativamente quando há suporte emocional e técnico. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, é sinal de inteligência. Você está enfrentando um sistema químico complexo, enraizado na sua rotina, emoções e identidade. Não se cobre perfeição. Se permita ter rede, ter colo, ter plano. Porque às vezes, a força que você precisa não está só em você. Está também em quem segura sua mão, enquanto você caminha. Existe um dia, entre tantos, que pode mudar tudo. O dia em que você decide parar. Não é só um rompimento com o cigarro. É um ato de coragem contra anos de condicionamento, dor e dependência. Esse dia pode começar como qualquer outro, mas algo muda dentro de você. Talvez um olhar no espelho, uma respiração difícil, um pensamento sobre o futuro. E então você escolhe. Hoje, não. E esse não ecoa com mais força do que 1000 tragadas. É o primeiro passo de uma jornada de libertação. Vai ser fácil? Provavelmente não. Mas será transformador. Porque cada vez que você diz não ao cigarro, está dizendo sim à sua saúde, à sua vida, à sua dignidade. Esse dia chega. E quando chegar,
você vai sentir algo que nenhum cigarro jamais trouxe: orgulho verdadeiro. Quando o cigarro vai embora, um vazio aparece. Mas esse vazio não é ausência, é espaço para reconstrução. É a chance de reinventar rotinas, hábitos e até quem você é. A caminhada matinal substitui o cigarro do café. A leitura ocupa o lugar da ansiedade. A respiração consciente toma o posto da fuga automática. Seu paladar volta, seu fôlego aumenta, sua pele muda. E, principalmente, sua mente se ilumina. Você passa a viver com mais presença, mais discernimento, mais conexão com seu corpo. Esse renascimento não é só físico, é emocional, espiritual, existencial. Você começa a ver a si mesmo com outros olhos, não mais como alguém quebrado, mas como alguém em reconstrução. E isso é liberdade. Não a liberdade ilusória que o cigarro oferecia, mas a verdadeira, de ser dono de si, da sua história e dos seus próximos passos. Se você chegou até aqui, é porque já carrega dentro de si uma semente de transformação. A decisão de assistir a este vídeo, de entender o que acontece no seu cérebro, no seu corpo e nas suas emoções, é um passo gigante rumo à liberdade. Lembre-se, não importa há quanto tempo você fuma, nem quantas vezes tentou parar. O que importa é a consciência que você está desenvolvendo agora. Você não está sozinho nessa jornada. E cada novo dia é uma chance real de escolher a vida com mais presença, saúde e dignidade. O caminho pode ser difícil, mas ele é possível. E começa com um simples ato: acreditar que você merece viver melhor. Se este conteúdo tocou seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal Neurovida. Aqui, juntos, desvendamos os mistérios da mente e abrimos espaço para a cura. Gratidão por estar aqui. Nos vemos no próximo episódio.